Segunda Reis, capítulo 20, quem já achou, quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim então. Ezequias adoece, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, se servindo de te lembrar de mim, e lembrar que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Meus amados, hoje eu quero falar aqui um pouco de frustração. Quem nunca teve uma frustração aqui? Levante a mão. Quem nunca teve uma frustração? Todo mundo, né? Tem gente que muitas vezes se frustra com a vida, né? Fica perguntando para Deus, por que eu nasci? Principalmente jovem, adolescente, né? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu vivia brigando com Deus, não conhecia Deus, né? E ficava perguntando, por que eu nasci, né? Tudo para mim só dá errado, né? Tem gente que se frustra com o casamento, tem gente que se frustra com os filhos, tem gente que se frustra com o trabalho. Às vezes você vai para o teu trabalho e o seu patrão não te valoriza, seu patrão muitas vezes te humilha. Pessoas, colegas de trabalho que muitas vezes te humilham e você se frustra. Quantas vezes não passa pela nossa cabeça? Eu não deveria ter nascido. Quantas pessoas, né, que muitas vezes entram em depressão, fica ansioso, porque ele deseja crescer e as portas parecem que não se abrem. Pessoas que vêm para a igreja e parece que não acontece nada. Todos nós temos as nossas frustrações. Tem pessoas que se frustram com os filhos. Puxa, eu queria tanto que o meu filho fosse alguém que me desse alegria, alguém que crescesse, que desenvolvesse. E ele partiu para o lado das drogas, partiu para o lado da bebida. Hoje é uma vergonha para a família. Quantas pessoas não pensam isso? A filha que muitas vezes você ensina no caminho e ela parte para o lado da prostituição. A história desse rei Ezequias, o antecessor dele, o pai, o rei Acás, foi um dos piores reis de Israel. Foi um cara que só fez coisa errada. Ele construiu altares para Baal. Diz a história que ele chegou a sacrificar pessoas humanas, queimado no fogo, oferecendo aos seus deuses. Ele não era exemplo para ninguém. Era um rei péssimo, um assassino, um idólatra. Mas cada um escolhe o caminho que quer andar. Da descendência de Acás nasceu Ezequias. Ezequias poderia ser, quando o pai morreu, poderia ser um rei que seguisse o caminho do pai, né? Que adorasse os mesmos Deus que o pai adorava. Mas ele, aos 25 anos, o pai morreu e ele assumiu o reinado. 25 anos. Eu me lembro mais ou menos do tempo que eu fui líder dos jovens da igreja de Jardim do Aeroporto. Ele foi bem afobado, esse Ezequias, né? Foi mais ou menos que nem eu. Estava ali como membro da igreja, daí o pessoal falou assim,
nós estamos precisando de um jovem, de uma pessoa para ser líder do jovem. E essa pessoa é você, Valdir. Nós oramos e Deus mostrou. Falei, ai. Começando a vida, né? Começando o ministério, novo convertido. Fiz uma reunião com os jovens, já que eu vou assumir, então deixa eu fazer uma reunião. Ninguém me falou nada como que era o jovem, eu sabia mais ou menos, né? Aí fiz uma reunião com os jovens e falei assim, a partir de hoje, acabou o futebol aqui. Os jovens regalaram um olho assim, olhar, porque eles jogavam bola, né? E eu falei, acabou o futebol, agora é só oração. Meu Deus do céu, quase me mataram. Os jovens se levantaram contra mim e quase que falaram, pastor, ó, exclui esse homem. Sem experiência, né? Então eu não tinha sabedoria, estava começando o ministério, tinha que ir devagar. Primeiro tinha que fazer uma reunião, conhecer os jovens, saber como eles eram. A primeira reunião, eu já sabia que eles gostavam de futebol, eu falei, acabou o futebol. Quase que apanhei do jovem lá, entendeu? Então Ezequias, ele não foi diferente. Ele assumiu o reinado e já mandou derrubar os altares que o pai dele fez. Tudo aquilo que o pai dele tinha construído, ele destruiu. Até a serpente que Moisés tinha levantado no templo lá de Moisés, quando a serpente estava mordendo as pessoas, né, e matava eles. Então Moisés pegou e mandou levantar uma serpente que Deus tinha mandado para Moisés. Levanta uma haste de uma serpente e que todas as pessoas que foram mordidas por as serpentes que estão aí, né, elas vão olhar para essa serpente e elas vão ser curadas. Mas aquela serpente simbolizava já Jesus Cristo na cruz, né? Então, aquela haste ficou muito tempo ali. E o povo começou a idolatrar, se curvava diante daquilo lá, sabe? Só que não valia mais nada, porque já tinha passado o tempo. Era só uma estátua à toa, né? Então, ele foi destruindo tudo, né? Aí o templo que estava fechado, ele abriu o templo. Levantou os sacerdotes, os levitas, mandou purificar o templo e começou a fazer culto novamente. Depois de muito tempo que não havia ali a Páscoa, ele começou a comemorar a Páscoa. E foi um avivamento tremendo que aconteceu naquele lugar. O povo de Israel estava praticamente desviado. Todos eles já não estavam mortos espiritualmente. Mas através do gesto de Ezequias, um jovem com 25 anos de idade, olha a determinação desse moço, foi derrubando tudo que o pai dele fez. E ele construiu, né? E construiu ali o templo, restaurou, mandou pintar e fez um culto abençoado e convidou os povos que vinham para adorar a Deus na Páscoa. E Deus se agradou desse moço. Deus então começou a abençoar a vida desse rei. E Deus começou a dar estratégia para ele de reinado, de administração. E ele foi um dos reis mais bem-sucedidos de Israel. Foi o rei que construiu o aqueduto lá, né? Que a água passava por dentro, passava por baixo dos muros e entrava dentro da cidade. Quando os inimigos vinham, eles tentavam ali para cercar a água, mas não tinha jeito, porque a água entrava por dentro e entrava dentro da cidade. Foi um homem com muita sabedoria, porque, irmãos, quando nós começamos a agradar a Deus, Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos dando estratégia. E esse rei, então, ele foi um dos reis mais bem-sucedidos. Podemos dizer que também foi um rei segundo o coração de Deus. Ele tinha um relacionamento estreito com Deus. E Deus era com ele. Deus começou a abençoar a vida de Ezequias de uma maneira
tremenda e poderosa. E as nações começaram a ver que o Deus de Ezequias era um Deus poderoso. E as pessoas vinham até Ezequias, né? E as nações vinham adorar a Deus ali no templo. E foi um grande avivamento naquela época em Israel. Quando Israel estava morto espiritualmente. Quando não havia mais o mover do Espírito sobre aquele lugar. Porque todos os reis, a maioria deles foram reis idólatras, que não deram lugar a Deus, e eles não prosperaram. Mas esse homem foi um exemplo de um homem de Deus. Foi um exemplo de alguém que se curvou diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e honrou o Deus Todo-Poderoso, e Deus o honrou também. Mas o fato de você adorar a Deus, o fato de você ser um homem de oração, o fato de você ser um homem de Deus e que anda conforme a vontade de Deus, não impede de você passar por lutas e por tribulação, passar até mesmo por frustração. O rei Senaqueribe era um rei forte e poderoso. Diz a Bíblia que ele já tinha vencido ali 40 cidades. Era um rei poderoso que tinha um exército muito grande. E ele cobrava tributo de Israel. Como Ezequias era um jovem, afoito, talentoso, dinâmico, ele diz assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou pagar mais tributo ao rei da Síria. E o rei da Síria ficou muito furioso. E ele resolveu então sitiar Jerusalém. Naquela época eles pegavam os soldados, e era uma quantidade muito grande de soldados, e eles cercavam a cidade e ficavam ali. Eles vão ter que sair para beber água, vão ter que sair para comer, e nós vamos ficar só aqui, entendeu? E depois nós vamos levar os despojos, nós vamos levar toda a riqueza deles, né? E quando o rei viu aquilo, diz a Bíblia que o rei tremeu de medo, ele ficou com medo. E aí, o que ele fez? Ele foi no templo, pegou a prata, pegou o ouro, pegou tudo aquilo que tinha e ofereceu a Senaqueribe, porque ele não queria guerra, ele queria paz. Ou então eu vou pegar todo o ouro, toda a prata, eu dou para ele e ele vai embora, e não vai ter morte, não vai ter problema nenhum. Só que o rei da Síria, ele falou: não, eu quero muito mais do que isso. Eu quero a cidade, eu quero tudo. E aí o rei ficou com medo daquele exército grande, porque aqueles exércitos ali era muito forte, e Israel não era páreo para ele. Aí o que ele fez? Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, jogou cinza na sua cabeça e se humilhou diante do Deus de Israel. Eu quero te dar um conselho para você nessa noite. Você que está no meio de uma grande luta, você que está no meio de um grande problema, sabe qual que é o segredo? É você se humilhar diante de Deus. O rei tinha suas vestes bonitas, dia de realeza. Ele não quis nem saber, ele rasgou aquilo lá tudo. Diz a Bíblia que ele se vestiu de pano de saco e se humilhou diante de Deus. Tem pessoas que quando ela tem problema, ela fica frustrada, ela vai entrando em depressão, ela vai ficando com medo, e ela não consegue ter uma ação, e ela só vai perdendo as suas forças, vai diminuindo, e daqui a pouco não tem força para lutar mais. Mas o segredo deste homem aqui, diante dessa frustração que ele teve, de ver o seu exército ali cercado, impotente diante de Senaqueribe,
ele foi diante de Deus e ele se humilhou. Na nossa humilhação acontece milagre. Muitas vezes quando o pastor fala para você, vem aqui diante do altar de Deus e se humilha aqui, porque aqui está o segredo da bênção, aqui está o segredo do teu milagre. Tem pessoa que fala, não, mas eu vou sair daqui, vou se humilhar lá, vou botar a cara no pó, o que as pessoas vão pensar de mim? Você imagina só o que Ezequias, como rei, ele não estava nem aí para ninguém, ele simplesmente pegou a sua roupa de rei, rasgou inteira, vestiu pano de saco e jogou cinza na sua cabeça e se humilhou diante do Deus de Israel. Quando você faz isso, você move o coração de Deus. Quando você é sincero com Deus, a Bíblia diz que Ele não resiste. Um coração quebrantado, um coração contrito, Ele não resiste. Quando você é sincero diante de Deus, Ele envia socorro, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente. Se você está no meio de uma luta nesta noite, clama a Deus, se humilhe diante de Deus, porque tem um milagre para ser realizado na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. A impressão que para o rei Ezequias estava acabado, porque Sinaqueribe era um guerreiro, era um homem mau, era um homem que ele vinha, ele destruía as nações, ele usava de maldade. E ele sabia que se o rei da Síria entrasse ali, ele ia destruir, ia levar cativo, levava as mulheres, menino, criança, e destruía tudo. Então ele apelou para quem? Para uma autoridade constituída no céu, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus dessa igreja, que é o meu Deus, que é o seu Deus. Quando você clama a Ele, Ele envia socorro, como Ele enviou socorro para Ezequias. Então, havia uma parceria entre Isaías e Ezequias. Isaías era o sacerdote do momento, era o profeta. Então, Isaías vai e intercede para Deus. Ele começa a orar, começa a falar com Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Você tem problema, você fica em casa, você não vem para a igreja. Está com dor, não vem para a igreja. Está com um problema, não vem para a igreja. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar de nós se reunirmos. Aqui é o lugar de nós congregarmos. Aqui é o lugar de nós recebermos a instrução que vem do alto. A instrução que vem de Deus. E foi isso que aconteceu. Quando Isaías começa a orar, Deus fala com ele. E Deus manda dar um recado para Ezequias. Diz aqui no versículo 32, aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, nem tampouco virá perante ele com escudo, não levantará traqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por onde ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Quem disse a palavra? É o Senhor. Então, se o Senhor fez uma promessa na tua vida, toma posse nessa noite, porque é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó que falou. Se Ele fez uma promessa, Ele é poderoso para cumprir, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrepende. Toma posse da sua vitória nesta noite, no nome de Jesus. Porque eu ampararei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Nós estamos debaixo de uma promessa.
Você que está aqui hoje, você não é um ser qualquer, você é um escolhido do Senhor. Toma posse, porque Deus te escolheu. Há uma promessa sobre a tua vida, e você está aí cocheando em dois pensamentos. É Deus que falou, foi Ele que prometeu, então Ele vai realizar a obra na tua vida. Basta você tomar posse nessa noite, em nome de Jesus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Eu me lembro quem eu era. O Marcos lembra quem era eu. Um bêbado, alguém que vivia na prostituição, no mundo do maligno, vivia subjugado pelo diabo. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus na rua. Ele falou comigo na rua e Ele mudou a minha história. Hoje eu sou um homem feliz. Hoje eu sou um homem cheio da graça, porque Deus é comigo. Deus tem manifestado a glória dele na minha vida. Deus tem usado essas mãos para curar. Tem um testemunho aqui, da mãe da Patrícia, a irmã Lourdes. Fui fazer uma visita para a irmã Lourdes. Quando foi, Patrícia? Domingo passado. Lá vai o pastor Valdir e a irmã Marisa. Estacionamos o carro. Entrei na casa da Patrícia, estava todo mundo reunido na hora do almoço. Falei, meu Deus, que hora que eu fui chegar na hora do almoço. Mas era 3 horas da tarde, eu achei que já estava quase na hora da janta. Eles estavam almoçando ainda, estavam preparando para o almoço. Aí cheguei, fiquei meio sem jeito, né? Tinha uma lajota, puxei uma lajota, sentei na lajota. Fiquei ali conversando. Daí veio uma palavra de Deus. Coisa mais linda quando você vai visitar alguém e a palavra vem sobre você, o Espírito vem sobre você. E eu comecei a ministrar. A irmã Lourdes começou a reclamar que fazia dias que estava com um problema. Vai no médico, vai não sei aonde, vai no postinho, toma dipirona, toma não sei o quê, e nada curava ela. Eu falei, eu vim aqui hoje como profeta de Deus. Eu não saí da minha casa simplesmente para fazer uma visita. Como Deus vai operar um milagre. E ali de fora mesmo, nós nem entramos na casa. Demos as mãos e eu orei e pedi para que o Espírito Santo tocasse na vida da irmã Lourdes. Ela mandou um áudio para mim hoje, coisa mais linda do mundo. Falou, pastor, toda aquela dor que estava no meu corpo, toda aquela enfermidade que me incomodava de dia e de noite, saiu como um toque de mágica, desapareceu. Eu estou curada para a glória de Deus. Está aqui, Patrícia, é verdade? Levanta a mão. É verdade, Márcio? Para a glória de Deus. Eu não sou ninguém, mas é aquele que está dentro de mim, é aquele que está dentro de você, que faz a diferença. Toma posse, homem, toma posse, mulher, você é um escolhido do Senhor. A autoridade está sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Tremenda essa palavra, que quando Deus fala, Deus cumpre. E eu acho tão interessante, que quando o povo estava preso ali no Egito, 430 anos preso, escravidão. Mas eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que eles ficariam 430 anos em cativeiro. Quando chegou os 430 anos, não foi no 31, não foi no 29, mas exatamente no 430 dias, saiu o exército de Israel que estava subjugado pelo rei. Deus cumpre a sua palavra na nossa vida. Se está demorando, Rodrigo, é porque Deus tem coisa maior. Porque Deus tem coisas grandes, porque Ele é um Deus grande. Sabe o que aconteceu aqui na vida desse rei Ezequias? Que se humilhou, que rasgou as suas vestes, que foi no templo e clamou ao Senhor juntamente com Isaías. A Bíblia diz que, aqui no versículo 35, e sucedeu, pois,
naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. 185.000 homens morreram naquela noite, porque um anjo saiu do céu para pelejar. Quando um homem estava ali clamando a Deus, quando ele se sentiu impotente, quando ele se sentiu fraco, quando ele se sentiu que ele ia perder a batalha, então disse Deus para ele: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. E naquela mesma noite, 185.000 assírios morreram, e ficou forrado o chão de soldado, e não precisou usar espada, não precisou usar escudo, não precisou, porque o nosso Deus peleja pela nossa vida. Deus está pelejando por alguém aqui nesta noite. Tem milagre para realizar na tua família, basta você crer e tomar posse no nome de Jesus. Ora, manarabachoremaga. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Né, Nicolas? Deus está aqui nesta noite e Ele tem um milagre para realizar na tua vida. Quando nós entramos na igreja, nós não podemos ficar assim, ó. Nós entramos na casa de Deus. E a qualquer minuto, a qualquer segundo, pode acontecer um milagre na vida de alguém. Se você ficar despercebido, o milagre acontece na vida do A, do B, do C, e você fica sem nada. Nós estamos aqui adorando o Deus Todo-Poderoso, que tem controle sobre todas as coisas. Quem sabe você está aqui hoje frustrado, porque houve uma crise na vida de Ezequias. Ele começou com tudo. Ele estava ali fazendo uma grande obra para Deus. Quem sabe nesse momento que o rei da Síria cercou a cidade, ele pensou no seu coração: mas espera aí, Senhor, eu derrubei os altares, eu derrubei aquela estátua, aquela serpente, eu reconstruí o templo, eu trouxe os sacerdotes de novo, os levitas, nós estamos aqui adorando o Senhor. Como pode acontecer isso? Deus não prometeu que você não iria passar por aflições, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi Jesus, e Ele nos colocou aqui para ser mais que vencedor, em nome de Jesus. Se você é um vencedor, jogue a sua mão para cima e adore o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite e tem milagre para realizar. Quantos de nós que estamos aqui, que tivemos problemas, dificuldade, que nós já achamos assim: dessa vez não tem jeito, agora eu estou encurralado, agora não tem como eu fazer, eu estou preso a essa situação, eu estou enlinhado, não tem como sair. Mas quando você não fica orando para o problema, você entende que tem um Deus que peleja pela tua vida. Tem um Deus que te salvou e te colocou neste mundo para você ser luz, para você andar no meio das trevas e manifestar a glória de Deus. Você vai vencendo os obstáculos dia a dia. Eu falei para os irmãos que eu passei uma grande batalha por esses dias. Compartilhei com o Fabiano, compartilhei com o Marcos. A impressão que a minha vida nunca mais ia ser normal. Nunca mais. Eu falei: dessa vez eu perdi a batalha. Dessa vez eu perdi a guerra. E quando vem a luta, quando vem a dificuldade, sabe o que nós temos que fazer, Wagner? É cair de joelho. É clamar a Deus. É suplicar a Deus: Senhor, olha para mim. Olha para a minha situação, em que situação que eu me encontro. Só que é o seguinte: para você fazer isso, você tem que ter relacionamento. Não adianta você nunca ora, nunca lê a Bíblia, nunca faz nada nas coisas de Deus, aí você vai ficar clamando a Deus.
Como que? Com que moral? Não tem vida de oração. Não tem comunhão com Deus. Vai ficar pedindo o quê? Você tem que ter depósito. Você tem que ser uma pessoa fiel ao Senhor. Quando um fiel clama, Deus manda socorro. É impossível que Deus não manda socorro, porque a Bíblia diz que Ele permanece fiel, até mesmo na nossa infidelidade, Ele trabalha. E eu clamei a Deus. Acho que eu e a Marisa nunca oramos tanto na nossa vida, como nós oramos. Era de madrugada, era de dia, clamando a Deus. A Marisa virou aquela mulher lá do quarto de guerra. Meu Deus do céu, mandava para casa. Oh, Jesus, Deus está mudando o cativeiro. Deus está mudando a história. Porque um homem pequeno como eu, insignificante como qualquer um de nós somos diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Nada. Mas quando nós suplicamos, quando nós somos sinceros, quando nós se derramamos diante dele, ele vem e envia o socorro. E eu pude contemplar, daqui mais um tempo eu vou contar um testemunho tremendo nessa igreja, que vai abalar as estruturas desse lugar. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que tem compromisso com esse ministério. Ele é um Deus que tem compromisso com a nossa vida. Ezequias estava muito bem. 14 anos de reinado. Venceu o rei da Síria, ficou famoso, recebeu presente. As pessoas vinham honrar Ezequias. Perguntar, mas o que aconteceu que você venceu esse rei tão poderoso? Matou mais de 185 mil soldados. Como que pode ser isso? E Ezequias estava na plenitude do seu governo. Deus estava abençoando abundantemente a vida de Ezequias. Mas um dia acontece a segunda crise na vida de Ezequias. Veio uma doença, que eu quero falar essa doença aqui de lepra. A Bíblia não fala, e nem sei se os historiadores falam que tipo de doença aquela aqui, não sei se minha retaguarda alguém sabe, mas eu vou dizer que era uma lepra. Ezequias ficou doente. E a doença de Ezequias era de morte. Eu posso imaginar aqui pela revelação do Espírito Santo, que aquele rei poderoso, jovem ainda, com 30 e poucos anos, sei lá, nem 40 ainda, entrou no seu quarto, saiu do seu reinado e se trancou ali. Quem sabe Ezequias pensava assim, mas o que aconteceu com meu Deus? Que eu estou nessa situação. Quem sabe Ezequias, ele orava no começo, e quando a doença vem, você consegue orar, mas quando o tempo vai passando, você vai perdendo as forças, e parece que você não consegue mais orar. Quem sabe Ezequias já ficou abatido. E esse tipo de doença, quando vem, ela mexe no emocional. Você fica com o seu emocional abalado. Ezequias, então, quem sabe se trancou num quarto. Ninguém visitava ele. Ficou ali, mal cheiroso. Talvez até com mau hálito. Podre por dentro e por fora. Um rei que tinha um relacionamento estreito com Deus. E agora ele ficou nessa situação. Imagina só a frustração, a crise que esse homem entrou. O fato de você servir a Deus, o fato de você ser dizimista na casa de Deus, o fato de você ser um homem de oração, o fato de você ser um leitor da Bíblia, não te dá direito de achar que você não pode passar por crise. E esse homem entrou numa tremenda de uma crise.
Você imagina alguém, a Graciela está acostumada a ficar aí uma semana, trancado num quarto. Muitas vezes ela liga, pastor, as dores são insuportáveis. Ezequias ficou muitos dias naquela situação. Uma crise no seu governo. Ele perdeu o estímulo de viver, perdeu a vontade de viver. Ele estava trancado no seu quarto. Eu acredito que nem a porta ele trancava, porque ninguém via nem visitar. Quem que vai visitar um leproso? Talvez alguém chegava, colocava comida na porta. Ezequias ia lá, comia aquela comida para não morrer, mas não sentia nem prazer, não sentia nem paladar. O dia era pior. Quem sabe Deus não está falando com alguém aqui que está passando por um momento de uma frustração, de uma decepção. Quem sabe você, esse Senaqueribe representa os demônios que têm tentado afrontar você, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, no seu trabalho. Quem sabe você tem algo emocional que te incomoda, que te perturba. É o Senaqueribe tentando afrontar você, dizendo que você já perdeu, tentando dizer para você que não adianta mais, que está tudo acabado. Mas eu quero dizer para você que através da tua humilhação tem um milagre reservado para você nesta noite. Tem um milagre, o Espírito de Deus está me falando aqui que tem milagre reservado para algumas pessoas que estão aqui nesta noite. E o rei estava ali, naquela situação, e de repente abriu-se a porta. A porta, quem sabe, fez um barulhinho, abriu. E quando o rei olha por cima dos seus olhos, ele vê o profeta Isaías chegando. Quem sabe ele faz como as crianças, fala, eba, chegou a minha bênção, chegou o profeta que vai profetizar a minha cura. Mas diz a Bíblia que o profeta entrou e nem o saudou. Ele diz assim, e assim diz o Senhor: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Você imagina só? Eu me lembro uma vez, Marco, que eu estava numa pior da minha vida. Deus trabalhando, quebrando vaso de tudo quanto é jeito. E eu já não estava aguentando mais. Um irmão olhou para mim e ficou com dó de mim. Falou, irmão, vamos lá no Paysandu, que lá tem uma mulher, ela é uma profeta. Deus vai usar essa profeta para falar com você, porque você está num estado lastimável. Você está num estado de derrota. Eu não tinha mais vontade para nada. A prova era tão grande que parece que eu não ia conseguir vencer. Eu disse, então vamos. E ele me levou. E eu fui lá em Paysandu. Entramos numa casa simples. Quando nós chegamos no portão, a profeta da casa, e nem me saudou, levantou a mão e disse, assim diz o Senhor, eis que eu te provo como Jó. Eu falei, não, isso não é Deus, não pode. Eu não estou aguentando comigo. Eu estou morrendo. Como é que alguém vai falar que eu te provo como Jó? Será que ainda a prova vai continuar? Eu não estou suportando mais. Sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estava na mão do oleiro. E se você está na mão do oleiro nessa noite, vasinho de barro, deixa quebrar. Deixa quebrar, porque se ele quebrar, ele vai fazer um vaso novo, um vaso de honra para a glória de Deus. Não fica com medo, não tem pessoas que quando eu começo a cantar, eu quero ser, Senhor amado. Vai para misericórdia, Jesus, misericórdia, não quebra não, quebra não. Tem que quebrar sim, tem que quebrar, porque você está na mão do oleiro. E ele pode fazer de um vaso
quebrado de barro, Ele pode reconstruir e fazer um vaso novo para a glória de Deus. E foi isso que Deus fez comigo. Fez de mim um vaso novo. Por isso que eu estou até hoje, quase 25 anos na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, se Deus está te quebrando, deixa Deus te quebrar. Ele sabe como fazer, você está na mão dele. A Bíblia não diz que o vaso estava na mão do oleiro quando se quebrou? Então deixa quebrar. E o tremendo é que, quando o profeta Isaías fala para Ezequias, muitos pregadores dizem que ele estava em pecado, né? Conserta a sua casa. Quando fala que conserta a sua casa, você pensa que você está em pecado. Mas não, Deus não estava dizendo isso, porque Isaías era um homem reto diante de Deus. Deus estava dizendo assim, ó, arruma um sucessor, coloca alguém no seu lugar, porque você vai morrer e não vai viver. Meu Deus, que palavra dura. Você já pensou, você está ali, Rodrigo, morrendo já, leproso, deitado numa cama esquelética, e alguém chegar e dizer para você assim, assim diz o Senhor, conserta a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Muitas pessoas que estão aqui emocionalmente abaladas já tinham morrido ali. Mas diz a Bíblia que Ezequias virou o rosto para a parede. O que tem na parede? Não tem nada. Ele olhou para o nada. Ele viu que ele estava no fim da vida. E diz a Bíblia que ele chorou. E diz assim, Deus, lembra que eu andei reto diante de ti, com inteireza de coração. E se humilhou e chorou diante de Deus. O profeta Isaías entregou o recado, chegou assim, diz o Senhor, prepara a sua casa, porque você vai morrer, não vai viver. Virou as costas e foi embora. Porque ficou com medo até da reação do rei. Virou as costas e saiu. Diz a Bíblia que ele nem saía do pátio. Quando a palavra de Deus voltou para ele, diz assim, Isaías, volta lá e diz para o chefe do meu povo que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Deus está dando mais 15 anos de vida para você que está morto espiritualmente nesta noite. Deus quer ressuscitar a sua vida através desta palavra, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. A palavra nesta noite é uma palavra de restauração. É uma palavra de alguém que estava em crise. Alguém que estava num estado lastimável. Mas ele chorou. Ele se humilhou diante de Deus. E Deus disse, Isaías. Isaías com certeza disse, pois não, Senhor. Volta lá e diz para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías deve ter pensado, mas Senhor, eu acabei de falar para ele que vai morrer. Deus falou, Isaías, fica quieto, você não entende nada. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isaías voltou e disse para Ezequias. E voltou e disse a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, olha como é importante, as tuas lágrimas, e eis que sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Alguém que estava morto praticamente, recebe uma palavra, né?
ao terceiro dia você vai subir no templo para me adorar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A palavra há poder, esta palavra tem poder. Deus está ressuscitando vidas aqui nesta noite, está dando a segunda oportunidade, a segunda chance para você, quem sabe na sua casa, na sua família, no seu ministério nesta noite. Alabashuri mandarama. É uma palavra profética. Alabashuri magai. E continuou ainda. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha como que é promessa de Deus, gente. Promessa de Deus. Você está aqui debaixo de uma promessa. O diabo tenta jogar pensamento que você é derrotado, que você não é ninguém. Você é alguém escolhido e a marca da promessa está sobre a sua vida. Se você está entendendo isso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem bênção para realizar na tua vida, no nome de Jesus. Vamos se colocar em pé. Ora, marabachore magai. Diz a palavra de Deus aqui. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. E tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que e subirei ao terceiro dia à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse, e adiantará a sombra 10 graus, e voltará atrás 10 graus. Olha só, naquela época não havia relógio como esse assim, então o relógio era o sol, né? Então eles viam a hora pela escada lá, com o relógio, conforme o sol batia, eles diziam tal hora, tal hora. Então, Isaías falou para ele assim: você quer que adianta o relógio ou atrase? Quem sabe Ezequias pensou assim: mas para adiantar o relógio é fácil, né? Só dar uma pisadinha no acelerador. Eu quero que volte. Eu estava vendo aí uma pesquisa que diz que a Terra, ela gira em torno de 1.660 quilômetros por hora. Dá para imaginar uma coisa dessa? 1.600, um jato voa 900 quilômetros por hora. E a Terra gira 1.666, aproximadamente isso aí, né? Que os cientistas aí dizem. Você já pensou? A velocidade que gira isso aqui, ninguém cai. Está todo mundo de pé. Esse nosso Deus é tremendo, né? Você pode dar uma glória a Deus essa noite? Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Aí Ezequias diz assim, ó: então eu quero que volta o relógio. Então disse Ezequias: é fácil a sombra declinar 10 graus. Não acontecerá isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelo que o grau que já tinha declinado no relógio de Acás. Meu Deus. Tem gente que está frustrada aqui esta noite, né? Tem gente que está numa crise aqui esta noite. Clame a Deus. Olha o exemplo de alguém que estava cercado por um grande inimigo.
Quem é o inimigo que nos cerca todo dia, jogando pensamento na nossa mente, dizendo que nós não vamos conseguir vencer, dizendo que nós somos derrotados? É o diabo. Mas a Bíblia diz que Deus já venceu ele lá na cruz, já esmagou a sua cabeça. E Deus nos dá autoridade assim, ó. Tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu, e tudo que nós desligamos na terra é desligado no céu. Então não fique olhando para o problema, para a circunstância. Deus está querendo te dar uma experiência em meio a essa luta que você está. É uma palavra que eu sempre digo, que o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Não é uma regra que tem que durar uma noite. Ele pode durar uma noite, mas a alegria, com certeza, vem pela manhã. Adriana, tem gente que está chorando aqui nesta noite, e eu quero liberar uma palavra profética para você nesta noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pega essa palavra, guarda no teu coração, porque é sua. É Deus falando contigo. É Deus que se preocupa com você, meu irmão. Satanás, ele quer frustrar o sonho. Ele tem os seus soldados que ele envia para lançar pensamento, e ele joga as derrotas na nossa mente. Ah, essa família nunca vai ser nada. Ah, essa moça nunca vai ser nada. Ah, esse moço nunca vai ser nada. Espera aí, quem te prometeu? Quem fez uma promessa na tua vida? Quem já recebeu profecia aqui nessa noite? Quem já recebeu profecia? A palavra é uma profecia. Deus está falando contigo. Deus tem uma promessa para você, Mageli. Deus tem uma promessa para você, Caleto, doutor Caleto. Deus tem uma promessa para você, Márcio. Deus tem uma promessa para você, Fernando. Só falta vir na igreja. Deus tem uma promessa para cada um de vocês que estão aqui. Agora vocês vão tomar posse, ou vocês vão deixar o inimigo tirar da mente daquilo que Deus já plantou no seu coração? Senaqueribe cercou, sitiou a cidade. Quem sabe o inimigo tem sitiado a sua casa, tem tentado destruir o seu filho, a sua filha, o seu casamento, a sua vida espiritual. Se humilhe diante de Deus. A coisa que Satanás não suporta, Márcio, é uma família de joelho dobrado, com o coração quebrantado, clamando a Deus. Eu sei que a irmã Dirlene aqui é uma mulher que já teve muita experiência com Deus. Quantas batalhas, minha filha, você já não teve vitória? Quais situações que pareciam impossíveis, você juntou com os teus filhos e clamou a Deus, e Deus deu vitória. Quantos de nós estamos aqui que já tivemos grandes vitórias na nossa vida aqui hoje? Estamos preocupados com o problema, mas Deus já não te deu tanta vitória. Por que você está preocupado com isso? Com mais esse probleminha? Isso aí não é nada, Rosiele, diante de que Deus vai fazer para você. Hoje a Rosiele estava passando por uma crise. Ela estava comentando comigo hoje de manhã, e ela falou: pastor, eu estava numa situação que eu não precisava nem que Deus falasse comigo. Eu queria só um abraço. Eu estava me sentindo assim, pequeno. Estava me sentindo desprotegida. Eu falei: Deus, eu quero só um abraço só. O filhinho dela, espiritual, o Arthur é um menino, o Raul é um menininho espiritual. Chegou na mãe e deu um abraço. O que ele falou? Fala bem alto, filho. O que ele falou para você? Deus pode todas as coisas, Patrícia. Ele tem poder.
O nosso Deus é poderoso. Por que você está com medo? Por que você está com medo nessa situação? Não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombre, porque Ele é o teu Deus. E Ele tem vitória para você. E sabe onde que está a sua vitória? Está na tua humilhação diante do Deus Todo-Poderoso. Se você está entendendo essa mensagem, enquanto o grupo de louvor vai estar adorando o nome do Senhor, você vai sair do teu lugar, vai vir aqui. É aqui, ó. É aqui. Aonde encontra a sua bênção? É aqui. Onde o rei todo-poderoso Ezequias se humilhou, rasgou as suas vestes de rei, as suas vestes reais, vestiu de pano de saco, jogou cinza. Imagina o rei fazendo uma coisa dessa. O grande rei Ezequias, ele estava se humilhando diante de um homem? Não, ele estava se humilhando diante de Deus. Esse povo que está aqui está se humilhando diante de mim? Não, eles estão se humilhando diante do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele não resiste um coração sincero. Ele não resiste um coração contrito, compungido. Deus tem um milagre para realizar na tua vida aqui nesta noite. Eu estou vendo a mão de Deus estendida sobre a família do Jardim Aeroporto nesta noite. Adorar. Estou aqui mais uma vez para pedir. Renova-me, Senhor. Não preciso mentir. Diante de ti, tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando toda a treva. Sinto teu soprar me refrigerar e me dar outra vez. Mais uma vez, um novo fôlego de vida. Preciso de ti. Terminado quero ser, eu quero ser, Senhor amado. O Senhor está construindo o vaso aqui nesta noite. Vaso que chegou aqui quebrado. Deus está juntando os cacos aqui, está restaurando, está reconstruindo.
vencido vidas aqui nesta noite. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Se humilhar, o segredo é se humilhar em meio a uma crise. Se humilhe diante de Deus. Em meio a uma crise, se curve diante de Deus.